encontro de hoje nós vamos falar sobre comunicação assertiva. Você está sabendo se comunicar bem? Está na dúvida se dá para se comunicar melhor? Então, eu e a terapeuta Cíntia Bedin vamos trazer tudo que envolve uma comunicação que pode te levar para lugares de muita prosperidade. E eu tenho aprendido nos últimos tempos que para a gente se comunicar bem fora, a gente precisa se comunicar bem dentro. E aí isso envolve autoconhecimento, envolve muita humildade em reconhecer suas características positivas e negativas. Aí sim a gente consegue ter uma boa comunicação. Tem muita gente que fala assim para mim, poxa, a sua voz, ou isso, aquilo. Não importa o timbre da sua voz. Importa o que você vai falar, como você vai falar. Então, eu acredito muito que todos nós podemos ser ótimos comunicadores. Basta você estar de fato presente, de fato consciente com o que você quer falar, por quê? Quem é que você quer transformar? Vamos nessa? Boa noite então, Daniela, Edson, Gleidson. Coloca aqui para mim se vocês têm alguma dúvida sobre a comunicação que pode transformar vidas, não é? Dica do áudio, olha aí. Né? Será que só quem tem uma voz assim ou assado é um bom comunicador? Não tem nada a ver. Eu vou falar já quais são algumas regrinhas de um bom comunicador, né, Igor Finger? Porque para ser um bom comunicador, você precisa sentir muito bem. Você precisa estar com as suas emoções bem palpáveis. Vou repetir, para você comunicar bem fora, você precisa comunicar bem dentro. Então não vai adiantar esconder, né, nenhuma emoção. Quem vai participar desse encontro comigo vai ser a terapeuta. Um ano, aliás, semana que vem vai fazer um ano. Lives todas as quartas-feiras, às 19 horas. A gente apelidou carinhosamente de Caindo a Ficha, porque os assuntos aqui vão fazendo a gente ter ótimas reflexões, né, Cíntia? Boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite, gente. Hoje acho que sou eu que te entrevisto, né? Porque a maravilhosa comunicadora do Brasil aqui está comigo. Cíntia Bedin, a Márcia Lima está dizendo, comunicar é uma arte da alma, né? E o Igor Finger, que é um psicólogo maravilhoso também, conheci há pouco tempo, ele fala, quanto mais escondemos as emoções, pior. Sim. E para quem não conhece, Cíntia Bedin, terapeuta junguiana, consteladora maravilhosa. Se hoje eu estou fazendo a comunicação que eu estou fazendo, é porque a Cíntia cuida bem de mim. E porque você corresponde com a sua comunicação aceitando o processo e a proposta e o propósito. Sim. Né? Então, quando a gente se direciona e amplia o olhar para o propósito, a gente consegue ampliar as curas e levar até quem precisa delas. Ô, Cíntia, você sabe que recentemente eu estive com o Joel J e ele comentou sobre os comentários que ficam passando aqui. Por que eu vou deixar os comentários? Para que a gente possa interagir com todo mundo, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, coloque já aqui. Eu só não vou tirar por essa razão, porque é uma maneira, uma ferramenta da gente poder trocar, né? Da gente se comunicar com quem vai estar teclando aqui. Ô, Cíntia, contigo eu aprendi há pouco tempo que para comunicar bem fora, eu preciso comunicar bem dentro. Sem dúvida. Né? Eu me lembro quando eu trabalhava na TV Globo, eu trabalhava na principal emissora de comunicação, eu especialista em comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. Minha comunicação não era assertiva, nem fora nem dentro. O quanto a gente evitar essa comunicação pode influenciar a fluência da nossa vida. Nossa, pode influenciar e pode inclusive barrar o fluxo de vida, né, Isa? Porque assim, a comunicação não começa no verbal, né? Existem N aspectos, mas se a gente voltar um pouquinho, sei lá, comunicação verbal que começa aí
50 mil anos atrás, a gente tem essa comunicação primitiva ainda no ventre materno, né? Porque quando a gente chega no mundo, e um pouquinho antes de chegar, a comunicação mãe-bebê, né? Tem um psiquiatra e pediatra que falava sobre isso, que era o Winnicott, que ele diz que essa comunicação, essa interação é via sentir, é via outro campo de expressão, é via emoções, é via afetações, e aí a mãe aprende isso com a criança quando ela lida com essa comunicação que não tem palavras. Só que a gente vai amadurecendo e depois a gente aprende a falar e se apaixona pelas palavras, mas se as palavras não tiverem alma, eu não me acesso e não acesso o outro. Então, como diria a professora Lucilena Galvão, quanto mais para dentro, mais para fora. Quanto mais eu mergulho em mim, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu aprofundo nas minhas emoções, no meu autoconhecimento, que não é só sobre que roupa eu gosto de usar, ou que alimento eu gosto de comer, muito pelo contrário, né? A profundidade do meu ser é sobre as minhas ações, reações que me contam sobre essas emoções aprisionadas, porque justamente como a gente lê o mundo é com a tela do que eu tenho dentro de mim. Tudo aquilo que eu enxergo no mundo só enxergo porque existe dentro. E é exatamente sobre isso que eu comunico. Então, uma dica é perceber como que recebem a minha comunicação e como estão me interpretando para eu começar a elaborar quem eu sou para essas pessoas, como elas me veem. Isso é uma dica, não significa que você é como te enxergam. Muito pelo contrário. Mas quanto mais a gente elaborar, quanto mais a gente aprofundar, a gente começa a perceber como que é essa comunicação comigo e como eu posso mudar essa comunicação para ser mais assertiva comigo. Porque quando eu não tenho essa destreza de conversar com as minhas emoções, de me questionar e me acolher, de fazer a pergunta e me responder, ou me deixar em processo, porque nem todas as respostas são imediatas, eu vou começar a entender que eu estou construindo um caminho melhor para comunicar comigo, com as minhas emoções. Né? Hoje achei tão bonitinho, eu recebi um jovem de 15 anos que ele teve um pico de agressividade, então veio para terapia. E ele chorou a contar que ele não se reconheceu fazendo aquele movimento. Olha que lindo! 15 anos de idade. Então, essa é uma Uau. consciência que quando a gente começa a prestar atenção nas nossas ações, a gente começa a perguntar, mas quem sou eu? Como que é essa minha elaboração interna? Porque as emoções vão passar. Mas o mais importante é eu saber conduzir para mudar o meu olhar em relação ao mundo. Se eu mudo o meu olhar, o mundo muda. E a comunicação também. Quando você fala se eu mudo o olhar, o mundo muda, quero trazer aqui para vocês, olha, nós estamos em 151 pessoas agora. Se acontecer uma situação aqui para todos nós, a interpretação vai ser diferente para cada um. Então, quando você fala se eu mudo o meu olhar, o mundo muda. Se eu mudo o significado que eu dou, o fato pode mudar. O fato é o mesmo. Mas vai depender muito deste repertório. E para mim, o repertório emocional, Cíntia, ele tem sido tão ou mais importante que o repertório intelectual. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque as emoções, elas podem ser domadas, elas podem ser treinadas, elas não precisam nos dominar. Por exemplo, eu posso fazer da minha vida um inferno porque eu vou chegar no escritório e vou encontrar aquela pessoa que eu não quero ver, que aquela pessoa eu acho terrível, eu acho inconveniente, etc, etc. Mas eu posso já me preparar para chegar lá e pensar, essa pessoa não vai estragar o meu dia porque ela é meu mestre. Então, ela vai te gerar uma raiva e você vai aprender presença, paciência, vai respirar profundamente. Não tem problema da raiva estar ali. Mas você vai falar com a sua raiva: peraí, você vai estragar meu dia? Não vai não. Não vai não, porque eu não vou deixar você me tomar. Você converge essa raiva para um trabalho mais assertivo, para uma energia, enfim, uma atividade física, o que você quiser fazer. Mas fato é, tudo vem para nos ensinar. Tudo comunica algo. Então, Sim. qual é a comunicação do universo para nós? E o que o universo está tentando dizer o tempo inteiro pelas pessoas, pelas situações, por tudo que nos acontece? Excelente. Para você que está chegando agora, Souza está perguntando qual é o assunto abordado. O assunto está aqui pinado, tá? Como se comunicar. Eu e a terapeuta Cíntia Bedin estamos falando sobre comunicação assertiva. Cíntia, como que eu posso me comunicar em um ambiente que
não promove a comunicação? Deixa eu ver, nós estamos aqui em 165. Você já trabalhou ou trabalha em algum lugar em que a comunicação é proibida? Porque eu trabalhava numa empresa de comunicação e a comunicação interpessoal era proibida. Tem mais alguém? Como é que a gente faz, sabendo disso? Uau, hein? E como você fazia? Ou não fazia? Não fazia, né? Tanto que tá aí, os fatos mostram. Eu quero dizer o seguinte, gente. Você pode estar no melhor lugar que você acha, né? O melhor lugar do mundo diante dos seus critérios. Mas se não houver comunicação, que relação que você está estabelecendo? Hoje em dia, Cintia, eu não consigo mais me manter em nenhum relacionamento em que não haja diálogo. É impossível. O Cleiton está dizendo controlada. Vamos ver se tem mais alguém que se sente aqui reconhecido, né? Onde você está num lugar que de repente você sempre quis estar, vivendo um relacionamento, mas você não pode dialogar. Como é que eu faço, Cintia? Beijinho. Bom, eu não gosto de julgar uma situação que eu não conheço, mas vamos entender que se não existe comunicação dentro do seu ambiente de trabalho, já é um ambiente insalubre. Porque esse é um ambiente onde você não pode cooperar. Você é um colaborador que não colabora, que não troca, que não amplia, que não junta peças, que não evolui com a equipe ou com o todo. Então, é um objetivo duvidoso da empresa, né? Então, sem julgamentos, mas olhando só para o que nos faz evoluir, se a gente chega no planeta, dentro da barriga de outro ser, significa que desde o primeiro momento, do primeiro contato, estamos nos relacionando para evoluir. E isso vai acontecer na nossa estrutura familiar, isso vai acontecer na nossa estrutura social, isso vai acontecer na nossa estrutura de trabalho profissional. Então, precisa acontecer. Se não acontece, pergunte para você, porque eu encontrei um lugar onde eu não consigo comunicar, eu não consigo trocar. Né? Entender por que eu precisei dessa experiência, mas não preciso me submeter a ela, porque isso vai matar a tua comunicação. Na prática, Cintia, significa tentar, ou seja, se comunicar com quem é que pode, quem é que está acima, tentou em todas as esferas. E aí? E aí? Tentei conversar em todas as esferas, não fui ouvido. O que faço? Primeira coisa é saber se existe um desconforto, né? Porque se a pessoa está tentando e não está acessando, então o desconforto é dela e ela precisa olhar, né? Para o movimento do crescimento tá aí, convidando. Então, se eu começo a entender que eu não me encaixo, eu não tenho que diminuir o meu tamanho para conseguir estar dentro. Eu não me encaixo, eu não consigo mais ficar. Né? Eu gosto muito do conto de Alice no País das Maravilhas, quando ela está dentro da casinha, que ela precisou ficar pequenininha para entrar dentro da casa, e a casa é a correlação com o inconsciente, mas de repente ela come lá um biscoitinho e ela cresce, ela estoura o teto da casa, ela fica gigante. E muitas vezes isso acontece no nosso crescimento emocional, no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento mental, e de repente a gente fica maior, porque a gente precisa de um espaço maior, mas a gente fica se diminuindo para caber. E aí você está atropelando a sua comunicação interna, indo contra o seu movimento de alma. Porque a proposta aqui é evoluir, é crescer, é ampliar. Deixa eu trazer um negócio aqui para nossa live. Traga. Ah. Sapatinho da princesa. E o que é isso aqui? É um sapatinho vermelho, tá? E a Angelina nunca usou. Por quê? Quando eu fui colocar nela, o pezinho dela já tinha crescido mais do que o sapato, né? Mães vão entender. A gente compra um objeto, né? Geralmente um pouco maior do que o que a criança está usando. E aí, quando você vai colocar, não serve mais. O que eu aprendi com essa experiência aqui do sapatinho da Angelina? Eu podia reclamar, podia. Mas eu agradeci porque enquanto ela está crescendo, eu conheço crianças que estão fazendo tratamento para crescer. Primeiro
aprendizado com a experiência. Segundo aprendizado, se eu forçasse o pezinho dela para colocar aqui, ia machucar. E quantos de nós estamos nos encolhendo para caber nos lugares, né? E aí, quando eu estou falando encolhendo, significa não sendo ouvido, não tendo a chance de se expressar, com medo do que isso pode provocar. E aí nós vamos adoecer. Alguém aqui me falou sobre se isso seria um EPI, né, da saúde mental. Sim. Se você entrar no site episdasaudemental.com.br, você vai ver todas as diretrizes e você vai ver que a primeira é a comunicação, é a segurança psicológica. Isso aqui, por exemplo, foi um EPI que eu fiz, né, para interromper as interrupções. Posso falar. Agora eu não posso. Eu estou concentrada. Percebe? Então, a gente vive em um contexto de muita informação, muita interrupção e todo mundo reclamando da falta de comunicação. Curioso, né, Cê? Demais. Até porque a gente vem de um formato onde tudo é estímulo, né? Tudo comunica o tempo inteiro. Então, as pessoas, quando vão fazer uma comunicação mais assertiva, uma comunicação necessária, elas já estão mentalmente cansadas, elas já estão tomadas por outras situações. Então, a gente percebe que, realmente, hoje, a gente tem até a geração atual, né, que já chegou no mundo das telas, muitos adolescentes hoje não conseguem conversar, estabelecer contato visual. E aí os pais falam assim, será que é TDA? Será que é autista? Será que é não sei o quê? Não, gente, é a questão de não ter estímulo. Porque a tela não estimula, a tela não tem interação emocional. A tela tem uma escolha, eu estou escolhendo um mundo de ilusão, onde tudo que eu acesso é aquilo que eu penso e acredito, então não tem divergência, não tem opostos para eu treinar, né, as minhas escolhas e pensar a respeito das situações. E aí ele fica num mundo fechadinho, numa bolha e não consegue interagir socialmente. Então hoje a gente já tem uma debilidade enorme. Eu vi esses dias uma pesquisa onde mostrava que os jovens entre 19 e 23 anos, eles não conseguem ficar mais que 3 meses empregados. Uau, né? Então, o que está acontecendo que nós estamos deixando de comunicar? Nós evoluímos tanto a comunicação verbal, a gente adora palavras, né? E a gente se comunica muito bem por palavras, mas o que aconteceu que a gente não está conseguindo acesso aos nossos jovens, Tá. né? Enfim, esse olhar todo sobre comunicação amplia muito, né? Não é só sobre comunicação, é sobre relacionamentos, é sobre interação, Sim. é sobre interesse acima de tudo, Sim. né? E a gente percebe que muitas vezes quando a gente deixa de nutrir essa criança, esse adolescente, dando a ele a preferência da tela, ele deixa de preferir os pais. Ui! Agora doeu. Doeu, né? Eu me lembro o Benício, quando estava acho que no jardim, ou enfim, jardim 3 ou prezinho, já não me recordo mais, mas a professora, uma querida professora Juliana, nunca me esqueci dela. Ela disse assim, na reunião de mães, olha mães, eu vou pedir para vocês que em dias de semana, a coisa da internet nem era esse bom todo, mas ela disse, em dias de semana, por favor, não deixe as crianças jogarem videogame antes de vir para a escola. Porque quando elas chegam aqui, elas precisam me olhar e me ouvir. E, obviamente, o videogame é muito mais interessante. Então, eu vou ficar desinteressante. Deixa o videogame para o final de semana. Então, foi muito, sabe, muito pontual, muito assertivo. Eu nunca mais me esqueci disso, porque, de fato, né, o que a gente oferece para a criança para ela desinteressar de todo o resto? Tá. Aí, Cíntia Bedin, para quem está chegando agora, só para reforçar que o nosso tema é comunicação assertiva, né? Como você pode se comunicar de forma assertiva sem ser grosseira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o Lucas Possetti acabou de passar por aqui. O Lucas é um cabeleireiro maravilhoso, Cíntia. Esses dias eu levei ele foi no Interiorizo, inclusive. É um cabeleireiro especialista em loiras, inclusive, né? Olha aí, Lucas, mais uma cliente. E aí o Lucas me disse assim, poxa, Isabela, olha só, vamos trazer para a prática, tá?
preciso me encaixar no horário de todos os profissionais que eu quero, médicos e tal? Por que que eu, como cabeleireiro, vou abrir mão de mim para atender todo mundo que pede? Então, existem situações, existem exceções, mas esse pequeno exemplo do Lucas que passou por aqui traz o que eu quero falar sobre comunicação interna. Para você saber fazer uma comunicação assertiva. Porque quando a gente não comunica os nossos limites, quando você não comunica os seus limites, você está forçando o pezinho, ó, para caber aqui dentro. Você está se encolhendo, você está se negligenciando. Então você atende a todos, mas não se atende. Você está se comunicando com todos, menos consigo. E isso, a médio e longo prazo, é um perigo. Exato. E não só comunicar limites, mas comunicar necessidades também, né? Um dos degraus da comunicação não violenta, não vou entrar muito no tema, mas para quem quiser tem um livro de Rosenberg Marshall, e ele fala, um psicólogo, e ele traz os pilares, mas ele fala que se a gente não aprende uma comunicação mais assertiva, a gente fica na comunicação alienante. E o que seria essa comunicação alienante? Seria aquela comunicação onde eu pretendo ouvir o que a minha expectativa quer escutar. Aí ele até conta uma historinha no livro que assim, tinha um bêbado chegando em casa e aí então ele de repente ele tá embaixo de um poste de luz assim procurando alguma coisa abaixado e um policial percebendo a aflição daquele homem chega e pergunta: "O senhor está procurando alguma coisa? Precisa de ajuda?" Ele diz: "Sim, eu estou procurando a chave de casa, eu perdi." Aí ele disse: "Mas a chave caiu aqui?" Ele disse: "Não, não, caiu em outro lugar, mas aqui tem luz, então é aqui que eu vou procurar." Eita. Então, por que que ele conta essa história? Porque ele diz, muitas vezes na comunicação é isso que acontece. Eu espero que o outro corresponda ao que eu quero ouvir. E não estou aberto ao que o outro tem para comunicar. Mas o que o outro tem para comunicar é o universo interno dele. E que pode ser oposto ao meu, e eu não preciso divergir por conta disso. Lembrando, lá pelo taoísmo, que os opostos são complementares, eles não são inimigos. Assim como o dia e a noite, os opostos se complementam, né? Então, quando a gente se relaciona a ponto de ouvir para compreender e não para reagir, a gente amplia o nosso mundo interno. Sim. Repete essa frase, Cíntia, por favor. Quando a gente se comunica para compreender e não para reagir, a gente amplia o nosso universo interno. Eu pedi para você repetir, porque o Léo Kaufmann acabou de chegar aqui. O Léo é um cara maravilhoso do mundo dos recursos humanos e a gente tem estado na mesma caminhada, né, de letramento de vários assuntos para a liderança, especialmente para a área de recursos humanos. Queria que você falasse agora, Cíntia, o que tem da comunicação não violenta na comunicação assertiva ou se é a mesma coisa? Eu Comunicação não acredito, violenta é a mesma coisa que comunicação assertiva ou tem diferença? eu acho que tem diferença. Porque, na verdade, assim, onde foi que a gente se perdeu, que a gente precisa aprender a não ser violento para aprender a ser assertivo, não? Então, Repete, 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 repete. onde Onde foi que a foi? gente se perdeu na comunicação para aprender, antes de ser assertivo, aprender a não ser violento? Eu tenho que aprender a não ser violenta para aprender a ser mais assertiva. Então, eu tenho que me domar, certo? Domar as minhas emoções. Gostei do coraçãozinho. Já já ele aparece de novo. Explodiu. Né? Então, assim, são 4 os pilares da comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta, ela te ensina a se acessar, né? Te ensina a observar. Então, por exemplo, um dos pilares dessa comunicação, observar sem julgar. Porque se eu julgo o que o outro está falando, eu já fechei qualquer possibilidade de entender, de ouvir e de me perguntar por que que ele enxerga dessa forma. Ter curiosidade pelo que o outro traz me faz evoluir. Eu posso não concordar e tudo bem, mas eu posso ampliar minha visão de mundo a partir do momento que eu dou a outro o direito de ser quem ele é. Se nós estamos aqui nos relacionando, se nós estamos aqui numa troca, né, numa comunicação mais assertiva, buscando elucidar esse tema, justamente porque
nós entendemos que existe uma necessidade e estamos nessa necessidade, nos incluímos no aprimoramento, né? E compartilhamos esse aprimoramento. Então, uma das falas é o que eu falo para as pessoas aqui. Não precisa acreditar no que eu falo, mas pesquise, junte suas peças, Exato. né? Junte o seu quebra-cabeça, porque o seu quebra-cabeça tem muitas informações sobre você, e só você pode buscar. Nós somos seres únicos, individuais, né? A íris não é igual dentro de 7 bilhões de pessoas no planeta, digital não é igual. E por que internamente nossa interpretação seria? Não é, mas nos ajuda a ampliar, né? Então, até o olhar filosófico, ele diz que se a gente estiver discutindo sobre um tema, sobre o tema da comunicação. Então, eu tenho uma reta e essa reta é o tema da comunicação. Eu estou aqui e o outro está aqui. Então, cada um tem um ponto de vista. Como que eu faço para entender o ponto de quem está do meu lado, na minha frente, atrás, enfim? Eu tenho que subir, tenho que olhar de cima. Porque quando eu olho de cima, o meu olhar ele faz um foco que abrange o que aconteceu antes, o que acontece agora e o que está acontecendo ali na frente. Sim. Um olhar de drone. Exatamente. Porque não é diferente você estar numa praia paradisíaca ou vê-la por uma visão de drone? Muda completamente, não é? Então, assim, quando a gente amplia a visão, a gente amplia o nosso mundo interno, a gente amplia a nossa compreensão. E aí acontece uma coisa mágica, que é assim, o outro não está falando para me agredir, ele está falando o que tem no mundo interno dele. Isso é dele, não é meu, e eu não preciso pegar para mim. Caiu uma ficha aqui, caiu aí para você. Esse tipo de encontro que a gente faz, eu e a Cíntia, é lápis e papel, lápis, caneta e papel para você anotar todas essas provocações. Porque são muitas informações, é igual um filme bom quando você está assistindo. Você para numa cena, aí o filme continua, você ainda parou naquela cena. Provavelmente você que está aqui nos acompanhando desde as 7, você está parado em alguma das coisas que nós falamos. Então, caiu a ficha aí, ó. A Ana Tim já colocou. Sim, caiu demais essa ficha. Boa. Vamos colocar uma ficha? Ou uma chave? Uma ficha ou uma chave? Acho que chave, né? Porque ficha virou a chave. Virou a chave. Virou a Virou uma chave. chavezinha. Virou uma chavezinha aí. Essa chavezinha chama a chave da ampliação de consciência. Uma vez ampliada, ela não volta mais. Só que para que essa informação volte para você, você precisa agir. Agir, né? Porque só a informação não é necessidade, inclusive necessária. Inclusive, Cíntia, eu tenho muita certeza que a gente está adoecendo, que as pessoas ao nosso redor estão adoecendo, não é por falta de informação, é por falta de comunicação. Exatamente. Informação por informação. Então, como é que eu pego isso que eu estou recebendo de fora e interajo comigo? Como é que eu vou agir a partir de agora? Então, lápis, papel na mão, anote aqui o que a Cintia está falando. Quando eu peço para ela repetir, é que são frases muito importantes. São aquelas cenas do filme em que, opa, fiquei nela. Você me disse até agora, Cintia, que eu não preciso de violência para me comunicar. Nem um pouquinho. Então, a comunicação não violenta, na minha opinião, é um caminho para a comunicação assertiva. Sem dúvida. Compreender os pilares dela é um caminho, né? E o primeiro passo é não julgar. É compreender e permitir que o outro seja quem ele é, sem achar que ele está me agredindo, que ele está falando contra mim, o que ele está colocando é pessoal. Gente, olha, isso vocês têm que anotar. Nunca é pessoal. Nunca. Nunca é pessoal. Sempre o que a pessoa traz é o mundo interno dela. Ela manifesta o que ela é naquele momento, o que ela desenvolveu, o que ela aprendeu. Então, muitas vezes, quando você conta uma novidade para alguém e a pessoa meio que torce o nariz, ai, nossa, que inveja. Não, muitas vezes ela sentiu assim, nossa, eu não consegui chegar nesse lugar, eu nem tenho recurso para isso, ela nem sabe que tem recurso para isso. E aquela foi uma manifestação dela consigo mesma, não tem nada a ver conosco. Então a gente. Repete, então, nunca é pessoal, nunca é pessoal. Nunca é pessoal, sempre é o que a pessoa. Eu não vou dizer que ela é, mas é o que ela está naquele momento, até onde ela foi, até onde ela aprendeu, até onde ela se comunica com ela, até onde ela ampliou a consciência dela.
Uhum. né? Por quê? Quando a gente compreende que a pessoa que está trazendo uma informação, ela está falando sobre ela, por exemplo, estou criticando uma situação, e aí eu fico, nossa, obcecada por aquela situação e eu só critico aquela situação, eu não estou falando da situação, eu estou falando de mim. Eu estou refletindo na situação algo que acontece dentro de mim e eu não tenho coragem de olhar. Isso chama projeção. No YouTube, né, no link aqui na bio, no meu canal, lá no YouTube, tem 4 lives sobre sombras. E aí a gente fala de sombras, projeção, eu projeto aquilo que eu não quero ver, e dentro desse movimento de projeção, muito daquilo que eu enxergo e fico obcecada são coisas que eu preciso olhar dentro de mim. Então os casais me adoram quando eles chegam para fazer terapia de casal, eu falo, anota tudo que você não gosta no seu marido. E agora o marido anota tudo que você não gosta na sua esposa. Eles anotam rapidinho, achando que vai ter aquela guerra, né? KDR. Aquela DR. Então, quando eles olham o papelzinho de tudo que eles anotaram, eu falo, agora isso aqui é da nossa sessão individual, tudo que você anotou, vou trabalhar em você. Né? E eles dizem, não, mas eu não sou assim, é ela que é ele que é. Não, então, peraí, se você enxerga, é porque mesmo um traço daquele aspecto você carrega, onde está? Então, vamos procurar, né? E as pessoas hoje, hoje a gente tem, assim, uma grande dificuldade de colocar todo mundo no equilíbrio, por quê? Porque se polariza muito. Né? As pessoas elas olham para uma vertente, só existe aquela vertente, não existem outras possibilidades, né? E aí as pessoas esquecem de que atrás de alguém que defende uma crença tem uma história, tem um ser humano, tem sentimentos, tem emoções, tem uma trajetória, tem tantas coisas que aconteceram ali para formar aquela pessoa do jeito que ela é. E porque ela se formou do jeito que ela está me combatendo? Não, isso é dela e eu não preciso combatê-la. E aí, quando você deixa claro para o outro que você não está no combate, ele também se abre para você, mesmo que as opiniões sejam diferentes. Quando você deixa claro que você não está para o combate, que você está para o diálogo. Aí o outro se abre para você. E aí você consegue trocar. Tá. Ó, então, lápis de papel, tô anotando aqui, resumo da live que vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada, mas depois eu vou colocar no story o resumo. Nunca é pessoal, sempre é o que a pessoa está vivendo, né? O que ela está carregando, e isso tem muito a ver com saúde mental, porque quando você leva tudo para o lado pessoal é porque a sua saúde mental está precisando de atenção. Excesso de informação e falta de comunicação, o Léo Kaufman trouxe aqui. Então, não é o que você sabe, é o que você está fazendo com o que você sabe. Exato. Hã? Quando eu coloco que eu não estou para o combate, né, o outro vai se abrir, aí a gente precisa falar de todos os tipos de comunicação, a verbal, a não verbal, porque eu posso falar, eu posso não falar cruzando o braço, eu já sei estratégias, né, estratégias de guerra, inclusive, o que fazer diante de uma pessoa assim. E quando você falou agora sobre polarização, Cíntia, você lembra que a gente fez uma live com o professor Luiz Gaziri? Uhum. Ele tem um livro chamado A Arte de Enganar a Si Mesmo. O professor Luiz Gaziri está indicado ao prêmio Jabuti com esse livro. A Arte Que legal. de Enganar a Si Mesmo, que nada mais é uma comunicação disfuncional consigo. Sem dúvida. Né? A gente esconde tanto as nossas necessidades do outro que a gente não as reconhece nem para nós mesmos. Vou te dar um exemplo. Às vezes, quando eu olho para alguém, se eu tiver assim um aspecto de precisar ser reconhecida, então tem uma carência acontecendo ali. Aí de repente, tem uma pessoa que ela se dá bem com todo mundo e ela parece mais divertida e tudo mais, e eu quero ser vista por essa pessoa. E essa pessoa ela vai me tratar como ela está tratando os outros, com uma assertividade, com uma neutralidade. Porque, Uhum. sei lá, estamos no meio profissional. Então, quando eu não tenho o que eu esperava receber dessa pessoa, eu julgo. Ah, fulano é frio. Nossa, fulano é estranho, porque ele é frio. Não é que ele é frio, ele não atendeu uma carência minha. Então, a comunicação começa. O que que eu estou buscando na comunicação? Qual é o interesse? O que que eu estou, né, pleiteando quando eu vou comunicar algo, quando eu vou buscar algo na comunicação? Então, tem a intenção. Ah,
né? Tem a intenção, tem a persuasão, tem tantas coisas na comunicação, mas essa que você disse da não verbal, ela é sensacional também, né? Porque inclusive tem a distância que as pessoas mantêm na hora de comunicar, né? Tem um nome para isso que eu não lembro agora, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Tá. Tem o gestual, né? Tem como você se veste também comunica, né? Totalmente. Como você se posiciona. E tem todo um estudo sobre isso, né? Sobre vários tipos de comunicação que não é só comunicação verbal. Aí, nós ainda temos aqui 20 minutos, eu preciso agora entrar com a palavra frequência. Porque se você está esperando ouvir de alguém e essa pessoa não está te dizendo, ela não está na mesma frequência que você. É como ouvir uma rádio, vamos supor. Eu gosto muito da Antena 1 e da Alfa FM. Gosto muito. A frequência da Alfa FM é 101.7. É muito perto da Jovem Pan, 100.9. Estou falando de frequências de São Paulo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Uma frequência está muito perto da outra no dial do rádio, mas o conteúdo de uma e da outra é totalmente diferente. Então não adianta eu querer sintonizar 100.9 na Jovem Pan, querendo ouvir o que toca na Antena 1. E se eu não identifico a frequência das pessoas, eu estou esperando palavras profundas e gente rasa, ou eu estou esperando um conteúdo que não é o que você está preparado para oferecer. Tem a ver a frequência com a comunicação, Cíntia? Como é que eu ajusto? Sem sombra de dúvida. Lembrando que quanto mais eu amplio a minha frequência, mais eu consigo entender todas as outras frequências. E eu não preciso me misturar, eu não preciso ser igual, eu não preciso, eu só preciso compreender e respeitar, apenas isso. Né? Porque para cada situação não tem uma roupa diferente, né? Eu não vou ao fórum de biquíni e nem à praia de terno e gravata. Né? Então, para cada situação, uma roupagem. Então, como eu me apresento? Qual é a comunicação que eu estou emitindo? Porque, às vezes, a postura, não precisa nem ter palavras, mas a postura de uma pessoa no trabalho, ela é violenta. A forma com que ela lida, a impaciência, né? A gente vê vídeos na internet, a pessoa não conseguiu imprimir, bate, quebra a impressora, né? Enfim, claro, cada um está num processo diferente, mas muitas vezes quando a gente não comunica a nossa necessidade para nós mesmos, nós vamos para uma área cerebral lá dos instintos. A gente volta para um primitivismo, né? A gente volta lá para o cérebro reptiliano. A gente tem reações ao invés de ações, né? Então, o segundo pilar da comunicação não violenta, nomear os seus sentimentos. O que está acontecendo ali? Eu posso falar deles? Posso, inclusive dentro do meu ambiente de trabalho, se houver algo que está em desacordo com o que eu estou percebendo ali. Então, obviamente, o ambiente de trabalho não é um ambiente para você fazer terapia, tá, gente? Mas é um ambiente para dizer assim, olha, quando você comunica dessa forma, ou quando você usa aquela ideia que inicialmente eu estava desenvolvendo, isso me agride, isso não é bom, né? Então, comunicar os sentimentos para delimitar o espaço, né? Então, no ambiente de trabalho é uma comunicação, na família é outra comunicação. E aí tem gente que vai falar, ah, mas eu não me dou bem de jeito nenhum com a minha mãe. Tá, mas você está tentando provar que ela está errada? Não vai dar certo, essa comunicação vai ser eternamente violenta. Ela é sua mãe, ponto final. Ela trouxe você até a vida, daqui para frente é você com você. Aceite a vida e siga o fluxo, né? Cíntia Bedin, comunicação não violenta é o caminho para a comunicação assertiva. Agora, pelo esse exemplo que você falou sobre atitudes agressivas e tal, comunicação não é o que a gente fala, é o que a gente transmite. Sim, também. Porque aí, transcende o falar. Transcende. Transcende. E fica pior ainda quando a pessoa tem um belo discurso e um comportamento contrário. Sinal que realmente tem um conflito muito grande acontecendo dentro dela e ela não está conseguindo se comportar dentro do que ela diz acreditar. Né? Uhum. Então acontece isso também. Por quê? Porque esse desencontro interno. E aí entra no que o Gazzeri fala, que é justamente aquele lugar onde eu adoro me iludir, eu crio uma tela linda de realidade
e eu não olho para os meus aspectos sombrios, porque os meus aspectos de sombra também me compõem. E eu não preciso viver a sombra, eu preciso entender que ela existe em mim, da mesma forma que pode ter uma pessoa incrivelmente amorosa dentro de mim, pode ter um assassino perverso. E Uhum. quem que eu vou alimentar? Quem que eu vou nutrir? Né? Então, se eu entender que a minha agressividade pode gerar uma situação muito ruim, eu vou entender que, opa, preciso olhar para ela, acolher, entender onde começou. Muitas vezes, quando a gente levanta a capa da agressividade em terapia, vem muito medo. Então, Uhum. quando a pessoa tem muito medo, né? Medo do outro, medo da vida, medo. Então, ela é agressiva para manter uma distância das pessoas, para que o outro não saiba que ela tem medo. Então, quando a gente começa a se compreender, quando a gente entende os nossos medos, entende os nossos buracos emocionais, as nossas carências, as nossas dependências e codependências, tudo vai ficando muito claro e eu já sei que eu estou aprendendo, que eu sou um aprendiz da vida, eu me coloco como aluno, não preciso saber tudo, eu sei que eu estou em aprendizado. E aí eu vou criando situações para colocar em prática o que eu estou dizendo que eu acredito, né? Porque dizer é muito fácil. Como diria a minha mãe, até papagaio fala. Mas, né? Falar é algo e fazer é diferente. Né? Então, comunica muito mais a, aquilo que você faz. E eu costumo dizer, ouça o que o outro faz e não o que o outro fala. Isso Uhum. muitas vezes para as relações que as pessoas não conseguem sair, por exemplo, de relacionamentos tóxicos. Ah, mas ele disse que nunca aconteceu, mas ele disse. Aí eu digo, não escute o que ele fala, escute o que ele faz, Uhum. para perceber quem é a pessoa que está se manifestando ali. Uhum. Né? Porque a comunicação verbal, como eu disse no começo, a gente adora palavras, mas a gente pode simplesmente jogá-las ao vento. Pausa Cíntia, dramática. Pausa dramática também é uma comunicação. super, super. Eu tô afiadíssima na pausa dramática. É, eu trabalhei muito tempo em TV, então eu não podia pensar. Um segundo parada era um grito aqui no ouvido, tipo, ah, bom. Então agora eu posso, né? Agora eu posso. Vamos Que bom. pensar. Para quem está chegando agora, a Alice está dizendo aqui, eu não sei dizer não, não sei lidar com as emoções, eu tenho 35 anos. Que bom que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Esse encontro aqui, que eu nem vou chamar de live, é sobre isso. Então, se essas informações estão chegando para você, como é que você vai transformar a informação em uma comunicação integral? A Cintia acabou de dizer, né? Estamos em aprendizado constante. E essa afirmação traz uma paz na alma. Estou aprendendo, estamos errando, gente, vamos errar, e estamos aprendendo, e vamos errar. E essa comunicação consigo que é muito importante. Hoje é o que eu mais tenho falado, Cíntia. O quanto nos ensinam a ser um excelente comunicador, um excelente profissional. E aí, depois que o cabelo fica branco, é que você vai falar de autoconhecimento. Então, na prática, significa assim, ó, nós já aprendemos a ter responsabilidade. Agora a gente precisa desenvolver autorresponsabilidade. Sem dúvida. Como é a moça que falou, Beatriz? Alice. Alice. Bem-vinda, Alice, ao time dos aprendizes. Nós também somos Opa. aprendizes da vida, né? Eu, Isa e todo mundo que está aqui conosco. Por quê? Porque é aquela questão da ressonância. Quando a gente tem uma ressonância que alcança essas pessoas, a gente está aqui comunicando algo que é de interesse de todas essas pessoas e significa que se você está aqui numa quarta-feira à noite nos ouvindo falar sobre comunicação, emoções, saúde mental, é porque sim, já existe alguém se curando dentro de você. E esse caminho ele é único e individual. Então escolha uma ferramenta, escolha um caminho, escolha um terapeuta e siga. Siga, né? Tendo paciência com o processo, amando o processo e não querendo resolver tudo do dia para a noite, porque é um processo. E o processo é maravilhoso, a gente vai se descobrindo, né? E eu falo que uma das formas de comunicar conosco é nos acolher. Porque muitas vezes, quando você tem lá seu bebezinho, está aprendendo a andar, ele vai cair uma, duas, três vezes, você não vai gritar com ele, você não vai desestimulá-lo,
você vai incentivar, você vai bater palma naquele dar o passinho, você vai fazer festa. E com a sua criança interna, quando aprende algo novo, por que você não faz o mesmo? Não curte aquela vitória, não saboreia, não se dá os Uhum. parabéns, né? Porque a gente tem mania de olhar o que falta e a gente adora pegar um chicote e começar a se punir loucamente porque faltou alguma coisa. Então, É. começa olhando o que transborda e depois você vai buscar aquilo que você entende que será que é uma falta mesmo? Comunicação interna. Ai, Cíntia Bedin. Aí eu tenho aqui uma pessoa que disse assim. É... Quer ver? Nossa, agora entrou um monte de mensagem, mas era uma pessoa dizendo assim: ah, tá. Então, só depois que o cabelo fica branco, queríamos falar de autoconhecimento? Não, Sérgio. Eu estou fazendo aqui uma brincadeira, com muito respeito, que geralmente é com a maturidade que a gente vai buscar autoconhecimento. Geralmente. Eu conheço um monge que aos 20 e poucos anos, ele estava no auge, o monge Satyanata, que eu amo de paixão, ele estava no auge da carreira e ele já começou a buscar autoconhecimento antes dos 30 anos. Então não é uma regra que só depois do cabelo branco que você vai buscar autoconhecimento. Mas é muito comum nós vermos pessoas que só depois que começam a ter cabelo branco, né, Cíntia, é que vão buscar na terapia uma ferramenta para viver melhor. É quando as resistências abaixam, né? Quando a gente permite acalmar aquele ser resistente dentro de nós. E para cada um processo, as pessoas que chegam num consultório, seja ele de um terapeuta, de um psiquiatra, uma igreja, não importa, as pessoas que buscam curas, significa que entenderam que alguma doença está acontecendo ali dentro, que algum desequilíbrio se instalou e que ela precisa de ajuda. Uhum. E não importa o caminho que ela percorra, né? Mas desde que ela comece a entender que existe algo que precisa ser visto e acolhido, então dar esse primeiro passo é importantíssimo. É importantíssimo. E aí a Ô, gente só faz Cíntia, isso quando a gente acalma a resistência. olha isso, acalma a resistência. O Fred Machado Oficial tá aqui. Gente, o Fred é um cara que todo mundo precisa conhecer. O Fred é maravilhoso. E ele tá escrevendo aqui, amadurecemos tarde demais. Não, Fred. Quando o ouvido tá pronto, a mensagem chega. O Fred Cinti é um homem alto, bonito, forte, inteligente. E ele viveu um diagnóstico dentro de Harvard. Um lugar em que ele quis muito. Vamos fazer uma live com você, tá, Fred? Na primeira oportunidade, eu senti você. Agora já tá acabando. O Fred viveu como executivo um sonho de todos os grandes executivos. Quero fazer uma especialização em Harvard. Quando chegou em Harvard, o Fred teve um diagnóstico: infelicidade. Os médicos eram indianos. Traduzindo para a linguagem do Ocidente, seria burnout. Mas aí, Fred, a gente que já está com um pouquinho mais de cabelo branco, né, a gente que passou dos 35, cara, imagina o que nós vamos fazer a partir de agora com o que a gente sabe. Eu me apego muito a isso, sabe, Cíntia? Com muita terapia que você me conduziu, uma moça que perguntou como é que eu vou lidar com a culpa. Olha, eu sou super a favor, né, da constelação, constelei culpa há pouco tempo com a Cíntia, inclusive, né, depois de constelar um monte de coisa, fui fazer as pazes com a culpa que eu sentia e ainda sinto muitas vezes. Então, não importa o que aconteceu até aqui, importa o que você vai fazer a partir daqui. Se você está achando que a sua saúde mental não está tão boa, que bom, porque você já sabe que do jeito que está não dá para ficar. Então, o que é que você vai fazer diferente? Que comunicação você vai estabelecer com você? Se você vai fazer isso sozinho ou se você vai fazer isso com a ajuda de terapia? Porque do jeito que está, você já sabe que não vai dar. Adorei o diagnóstico da infelicidade. Infelicidade. Não, é incrível. Infelicidade. Né? Porque, na verdade, assim, e essa comunicação, né? O que me faz feliz? Porque, às vezes, a gente percorre um sonho que depois a gente descobre na terapia que nem era nosso, Exato. né? Nem era nosso. Mas, gente, foi necessário, porque se não tivesse esse caminho, como você encontrar outro? É a teoria dos contrastes, né? Se eu não sei o que é o mal, como vou saber o que é o bem? Se eu não sei o que é infelicidade, como é que eu vou procurar a felicidade? Então, a gente não nasce
A gente nasce com uma carga, uma demanda da família, de um inconsciente familiar regendo tudo, e a gente aprende coisas no seio familiar, inclusive que não são coisas comunicadas, né? São coisas Uhum. que vêm a partir de contexto emocional, de comportamentos, eu vou aprendendo e eu normalizo isso. Quando eu começo um segundo movimento de vida, 16, 17 anos, faculdade, relacionamentos, eu começo a chocar com as outras pessoas, né? Porque como o Freud diria, quando você se casa, são 6 pessoas na cama. Você e seus pais, o marido e os pais dele. Total! E aí você fala, meu Deus, que pessoa esquisita, que coisa louca, como que foi essa educação, que passou essa pessoa que é tão diferente de mim? Pois é, e aí a gente começa a perceber que, assim, essas diferenças nos lapidam, e a longo prazo você percebe, poxa, ele tem exatamente algo que me ensina e me cura, e eu tenho exatamente algo que o ensina e o cura. Essa mecânica, ela é perfeita. Ela é perfeita, só que a gente precisa aceitar a proposta evolutiva. Tem um autor que eu já não me lembro quem é, ele diz assim: quer evoluir? Se casa. Quer continuar evoluindo? Continua casado. Total, Não total, é? Porque o total. casamento é um palco de espelhamentos, é maravilhoso. E quando você percebe que assim você vai tomando, né? Jung fala o caminho da individuação. Não é individualizar-se a ponto de se separar de tudo e todos, não é isso. Individuação no sentido de você se encontrar como indivíduo dentro de todos os aspectos que você carrega, mas usar a força da sua ancestralidade para fazer diferente. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Diferente e seguir o teu caminho, as suas escolhas. Tem até uma frase de constelação que a gente olha para os pais e diz: eu aceito suas escolhas e o seu destino. Essa história é sua e agora eu desenvolvo a minha. Ai. A Viviane está dizendo, eu nem sei porque entrei aqui, mas está falando muito comigo. A Noemi, cheguei na live por acaso e foi o melhor de hoje, obrigada. Tem muitas pessoas aqui agradecendo, né? Olha, mais uma, entrei na live por acaso. Eu já acredito assim, né, gente? Ah, o doutor André Vinícius, estive com ele hoje com a Kátia Damasceno. Cíntia, que, que encontro. O doutor André Vinícius é aquele médico que todo mundo deveria ter. Um beijo, doutor. Obrigada por toda a sua generosidade. Cíntia, então o que está acontecendo? Muitas pessoas chegaram aqui no meio da live. A Vanessa também. Cheguei por acaso. Na verdade, gente, não existe acaso. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. E nós falamos agora há pouco sobre frequência. Então, a sua frequência fez com que você viesse para esta live. Vivi está dizendo, não é por acaso, não, é a sua frequência que está atraindo esse tipo de pensamento, esse tipo de conversa. Não é Diógenes Munhoz. Então, vou repetir, nada é por acaso, é a sua frequência que está atraindo a nossa frequência. Se isso está fazendo sentido para você, né, se o ouvido está captando, o coração está percebendo, suas células estão vibrando, tipo, que bom que eu estou aqui, que bom. Você aceitou o insight, esse movimento, né, que nos coloca nas frequências que nós devemos. O problema é quando você recusa o insight, recusa essa percepção, né? Então, para você que chegou mais tarde na live, ela vai ficar gravada. Essa é uma live sobre comunicação assertiva. E a Nete Correia, eu até fixei aqui o comentário da Nete, é uma querida que está sempre conosco. Quando somos fiéis a nós mesmos, somos também mais tolerantes com os outros. Se você está sentindo que o mundo está contra você, você provavelmente está se encolhendo para caber em algum lugar que não te cabe mais. Você está negando as suas verdades. Você está negando a sua essência. Vamos fechar, Cíntia? Como é que você quer encerrar aqui essa nossa conversa? Bom, a primeira comunicação e a mais importante é a sua consigo mesmo. Aprender a se ouvir, aprender a dar lugar às suas indagações, às suas questões, à sua dor, à sua necessidade, e não como uma vítima, mas como um analista, vamos colocar assim, eu me autoanalisando, eu me autoelaborando e eu evoluindo.
Então, quando eu olho para as minhas questões, eu sou capaz de ampliar e compreender por que que eu estou nesse lugar. Quais foram as escolhas, as comunicações, a minha comunicação comigo que me leva a viver tudo que eu vivi. Então, se hoje o que a gente está falando faz sentido para você, melhore, refine a sua comunicação, né? Porque às vezes a gente está procurando uma estação de rádio, eu e a Isa ainda somos da época da cordinha, É o dial né? aqui, ó. Né? Então, é que hoje é o digital, né? Na época da cordinha, então ficava aquele chiadinho. Então, às vezes, a gente para no chiadinho e acha que só tem aquilo, que a vida só tem aquilo para nos oferecer. Opa! Então, peraí, que você precisa mudar a estação, mudar a frequência, começar a perceber o que mais a vida tem para oferecer. Mas se o seu olhar estiver fixo só por uma frestinha da janela da vida, você não vai ver o todo. Então, te convido aqui a ampliar o olhar. Nós temos muitas lives gravadas, todas estão no YouTube, estão aqui no Insta. Fiquem à vontade em pesquisar, em percorrer. E boa jornada para vocês. Se você tem 70 anos e a sua jornada começa hoje, pasmem, na minha live sobre sombra, eu cheguei na casa dos meus pais, ele vai fazer 80 anos agora, e ele vira para mim e diz: Ah, eu escutei você falar na caixinha, mas eu não sei, não entendi. O que que é isso, esse tal de sombra? E eu consegui ter uma conversa com meu pai, que veio da roça, um homem simples, um homem lindo, mas simples, bem simples, sobre sombra. E achei aquilo fantástico, porque assim, não importa em que degrau da vida você está. Até o último dia nós estaremos aprendendo. Repete, por favor. Não importa em qual degrau da vida você está, até o último dia da nossa vida nós estaremos aprendendo. Ai, ai, ai. Senhoras e senhores, foi um privilégio contar com o tempo de vocês. Alguns assistiram do carro, outras em deslocamento, enfim, algumas anotaram. Eu vou deixar essa live salva, evidente. Vou fazer um resuminho, vou colocar nos stories, tá? Toda quarta-feira eu e a Cíntia estamos juntas no Caindo a Ficha. Para quem chegou dizendo que caiu de paraquedas, só se lembra, a sua frequência atrai tudo o que você quiser. Se atraiu essa live, se você chegou nesse conteúdo, você pode chegar em outros também com essa mesma frequência. Quarta-feira estamos de volta comemorando 1 ano de Caindo a Ficha. Cíntia, repete a página do Instagram e o seu YouTube, porque ali tem muitas meditações que transcendem qualquer explicação. Instagram, terapeuta Cintia Bedin. E na bio do Insta você entra no YouTube, que é também Cintia Bedin, Caminho da Consciência. Obrigada, Cíntia. Um beijo, um abraço forte em cada um de vocês que se conectou conosco. Semana que vem estamos de volta. Boa jornada para todos. Gratidão. Beijo.